Olá, pessoal. Então, corrigindo aqui o segundo modelo de prova, né, da avaliação de vocês, a avaliação do primeiro ano. Como eu falei no primeiro vídeo, nós dividimos em 3 modelos. São 3 modelos de provas. Então, você vai observar qual foi o modelo que você pegou para poder você corrigir em cima disso. Eu não numerei as questões aqui, porque todas as questões, elas são embaralhadas, tá certo? Então, pode ser que a sua questão seja 1, a do seu colega seja 5 e tal. Então, você só vai observar a sua resolução por conta da questão, mediante a questão que foi trabalhada, tá certo? Então, não numerei já por isso. Então, vamos lá para as correções. Primeira questão. Calcule a seguinte fração. Então, você tem 3/8 vezes 1/7. Na letra B, 5/5 dividido por 3/5 dividido por 5/3. Então, aqui você tem multiplicação e divisão de fração. Simplesinho, né? A gente sabe que na multiplicação de fração, você vai estar multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 3 vezes 1, 3, 8 vezes 7, 56. Então, letra A respondida. Na B, você vai observar que tem uma regrinha quando a gente está trabalhando com divisão de fração. É a seguinte: você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, perceba que 3/5 eu repeti, ó, e multipliquei pelo inverso da segunda, que era 5/3, o inverso é 3/5 também. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Não dá para simplificar, então, para por aí, tá certo? Próxima questão, classificada item como verdadeiro ou falso. Nessa questão nós estamos trabalhando com o conjunto numérico. Então, ela está dizendo aqui, é verdade que π pertence aos números racionais? A gente sabe que π é um número irracional. Então, ele não pertence aos números racionais. Então, falso. 1/2 pertence aos inteiros e -3 pertence aos naturais? Não, né? A gente viu que os números inteiros correspondem aos inteiros positivos e negativos, ou seja, números positivos e negativos. E os naturais apenas aos números positivos e o nulo. Então, aqui também é falso. Na letra C, ele diz x pertence aos racionais, implica que x pertence aos inteiros ou x pertence aos naturais. Não, né, pessoal? A gente sabe que o número pode ser racional e ser só racional. Não pertence nem aos inteiros nem aos naturais. Então, também é falso. Na letra D, diz assim, ó, -2,7 não pertence aos racionais. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Falso, pessoal. -2,7, a gente sabe que os números racionais compreendem aqueles números que também têm decimais. Então, pertence. Então, se pertence e está dizendo que não pertence, também é falso. E na letra E, -5,166666 pertence aos inteiros. Não, né? O que a gente já discutiu lá na letra B. Quem é que está nos inteiros? Apenas os positivos e os negativos e nulo. Então, aqui também é falso. Então, se você marcou tudo falso, troféu joinha para você. Ok? Próxima questão, ela coloca o seguinte. Presta bastante atenção. Você pode até estar pensando, Samara, mas eu olhei lá o vídeo 1 e é a cara dessa questão também. Perceba o seguinte, eu coloquei questões extremamente parecidas, mas elas não são iguais. Então, tem o mesmo teor, mesmo conteúdo cobrado, porém, não é igual. Então, se alguém for olhar e pescou pelo coleguinha, querido, não deu certo, tá? Então, preste atenção. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008. Temos que M de X é o valor em reais da mensalidade a ser paga, e X é o número de dias em atraso. Qual a função que oferece o valor do boleto para pagamento com atraso de 10 dias? Perceba as informações que nós temos. Então, a mensalidade da escola é R$500. Olha a informação que nós temos aqui embaixo. No caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R$10 mais 40 centavos por dia de atraso. Então, meu querido, você atrasou a mensalidade, você já paga R$10. E a cada dia que você atrasa, você paga 40 centavos. Então, qual é a informação aqui que descreve qual a função? Então, vamos olhar aqui, ó. Você sabe que vai pagar R$500, se você já atrasou, você vai pagar 510, já, porque você já vai pagar R$10 ao atrasar. Então, 510. Então, tem 510, já... Opa, então ficamos aqui, ó, entre C e D.
Porém, aqui ele está dizendo que eu vou multiplicar por x, e não é aqui que a gente multiplica por x, porque é por dia de atraso que esse x entra, não é isso? E ele disse que é 40 centavos, só que ele já disse quantos dias ele atrasou, que no caso foram 10 dias. Então, ó, 510 mais 0,40 vezes 10. Essa é a alternativa correta, letra D. Se você marcou ela, fez o cálculozinho direitinho, tudo ok. Vamos para a próxima. Na cidade, um veículo econômico consome 1 litro de gasolina ao percorrer 9 km. Quantos litros seria necessário para percorrer 600 km? Regra de 3 básica, não é isso? Se 1 litro faz 9 km, então, quantos litros fazem 600 km? Multiplica aqui cruzado. Então, 9x vezes 600 vai dar 600 dividido por 9, que vai dar 66,6 litros. Então, para percorrer 600 km, é necessário ter 66,6 litros de gasolina. Próxima questão. Represente graficamente cada um dos intervalos a seguir. Então, aqui nós iríamos trabalhar com aquela reta numéricazinha. Vocês iam lembrar que se o colchete está fechado, então o intervalo é fechado. Se ele está apontando para fora, é aberto. Se é fechado, a bolinha está preenchida. E se é aberto, a bolinha é vazada. Se é infinito, sempre vai ser aberto. Certo? Independente dele ser negativo, independente dele ser positivo. Então, você ia representar da seguinte forma. Aqui, ó, colchete para dentro, então significa que o intervalo é fechado. Então, é menos 5 fechado e 5 fechado. Então, olhe bem, a bolinha aqui, ó, fechada no menos 5, fechada no 5. Então, significa que tudo que tiver entre menos 5 e 5 faz parte desse intervalo. Letra B, você tem aqui, ó, infinito, negativo. Então, se é infinito, você já sabe, bolinha vazada, ou então a reta numérica que se estende até o infinito, ela não tem fim, certo? Lá nessa infinito não tem fim. Ah, meu Deus. Então, olha aqui, ó. O 2, intervalo aberto. Perceba que intervalo aberto, bolinha vazada, ok? E agora na letra C, intervalo aberto no 0, intervalo aberto no 5, bolinha vazada no 0, bolinha vazada no 5. Só isso, representou assim, tá tudo ok, ok? Vamos para a próxima, questão um pouco mais contextualizada, um pouquinho maior, mas ela também fala sobre os conjuntos numéricos. Segundo o matemático Leopoldo, Deus fez os números inteiros, o resto é o trabalho do homem. Os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes invenções humanas. Assim, em relação aos elementos desses conjuntos, é correto afirmar que o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional? Vamos lá, pessoal. Se você pega um número irracional e você multiplica, porque o produto é uma multiplicação, por outro número irracional, vai sempre ser um número irracional? Perceba. Não, né? Ó, você tem aqui a raiz de 3 multiplicada pela raiz de 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Qual é a raiz de 9, pessoal? 3. E 3 é um número natural, não é um número irracional. Então, é falsa. Letra B. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional? Também não. Você tem aqui o número irracional 3 mais menos 3. Você tem mais raiz de 3 menos a raiz de 3. Vai dar 0. E não é um número irracional, é um número natural. Então, também é falso. Letra C. Entre os números reais 3 e 4, existe apenas um número irracional. Preste bastante atenção. Quando você vê a palavra apenas, você desconfia, né? Porque apenas, somente, é muito complicado você trabalhar com essas palavras, certo? Então, você sabe que se você construir uma reta numérica, entre um número natural e outro, você tem uma infinidade de números irracionais. Então, também é falso. Na letra D, entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número racional. Sim, com certeza. Essa é a alternativa correta. E na letra E, vamos ver porque que ela também está incorreta. A diferença entre dois números inteiros, diferença é uma subtração, não é isso? Entre dois números inteiros negativos, é sempre um número inteiro negativo. Vamos lá. Está dizendo que o número inteiro negativo. Então, está aqui, menos 3, inteiro negativo. Menos, que é a diferença, menos 6 também é um número inteiro negativo. Então, perceba que joguinho de sinal acontece aqui, né? Menos com menos mais. Menos 3 mais 6 vai dar 3 positivo. Então,
3 positivo não é inteiro negativo, é inteiro positivo. Então, tá incorreta também essa questão. Então, no caso, a alternativa correta é a letra D. Próxima. Estudando um pouco da história do surgimento das frações, entendemos que os números fracionários surgiu mediante a necessidade de medir terras. A gente estudou isso um pouquinho, não foi? Inclusive, na revisão, eu disse que provavelmente seria esse tipo de questão que ele ia estar cobrando na prova. Os egípcios, na época, já tinham um sistema numérico que utilizava hieroglifo. O hieroglifo utilizado para representar a fração é. Então, coloco aqui para vocês como alternativa 3 símbolos, e aí você teria que me dizer qual é o que foi acrescentado para se trabalhar as frações. E eu coloco aqui uma tabela para que vocês possam ter parâmetro de comparação. Você tem a haste que representa a unidade, você tem o arco de sexto ou calcanhar que representa a dezena, a flor de lótus representa milhar, e uma figura de um deus acocado ou um homem espantado, como tem escrito aqui, equivale a 1 milhão, tá? Então, sobrou quem? Esse símbolo aqui. Esse símbolo ele recebe o nome de ou boca, tá certo? E ele é colocado em cima desse hieroglifo que já existe, acima desse hieroglifo que já existe, para designificar frações. Então, a alternativa certa seria essa. Próxima questão. De acordo com o que estamos sobre a história da função, como você descreveria a trajetória evolutiva do conceito de função? Também foi muito trabalhado, foi debatido, e eu também falei tanto na revisão como na correção do exercício, que seria uma questão muito interessante para ser trabalhada. Então, quando eu falei para vocês um pouquinho sobre a história evolutiva da função, dos conceitos de função, nós discutimos que foi um processo longo, teve contribuições tanto do pensamento científico como do pensamento filosófico, teve contribuições de diversos pensadores, certo? Matemáticos, físicos, astrônomos. Então, o que eu quero que você abstrai? O que eu vou tirar lá do conceito, da tua questão e saber se está certo ou se não está? Se tu falar que foi longo, que teve contribuições em diferentes áreas, como a física, como a astronomia, se tu falar que teve contribuições de diferentes pessoas, que não foi um processo rápido até chegar no que nós temos hoje do conceito, tá correto, tá certo? Então, coloquei aqui essa definição só mesmo para ficar mais fechadinho, mas com as tuas palavras, a forma que tu falou, se tem esse sentido, então tá correto, tá certo? Então, o conceito de função apresentou um longo e tumultuoso processo de formação de ideias, generalizações e compreensão, que buscou respaldo no pensamento científico e filosófico. Troféu joinha para quem respondeu com esse sentido. Na próxima questão, a propriedade característica que melhor define o intervalo a seguir é. Então, perceba que nessa reta nós temos o intervalo fechado no -2 e fechado no 1. Então, se o intervalo é fechado, você vai lembrar que intervalo fechado, o valor do número que está sendo trabalhado entra. Então, se ele entra, é menor igual a ou maior igual a. Então, tudo que tem só esse menor, tu já descarta. Todos os dois são intervalos fechados, então só ficou entre A e B. E aí, ó, ele está dizendo que -2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Quem é x? X é todo mundo que compreende entre -2 e 1. Então, se x está aqui, x é menor do que 1. Então, logo, a alternativa correta seria a alternativa A. Ok? Vamos para a próxima. Os irmãos Alex e Bruno ganharam uma barra de chocolate de seu pai. Alex comeu 4 décimos da barra e Bruno comeu 2 décimos da barra. Que fração da barra os dois comeram juntos? Então, a adição de fração, muito simples, não é isso, pessoal? Você só vai, a base é igual, então você só vai repetir a base, 4 mais 2 vai dar 6. 6 décimos. Mas, Samara, que besteira, eu fiz muito mais simplificado do que isso. Tudo bem, se você simplificou, tem um cálculozinho lá, perfeito. Mas como? Nas alternativas só dá essa forma mesmo, então 6 décimos já serve como resposta, tá bom? Letra C. Então, pessoal, era isso. Eu quero, de antemão, me desculpar com vocês, porque meu celular deu bug, como vocês sabem, mandei até mensagem lá no grupo. Eu perdi todas as provas de vocês, aquelas questões que eu pedi para vocês mandarem a resolução com cálculo. Agradeço a todos que já mandaram para mim. Quem ainda não mandou, por favor, mande. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida com relação à prova ou querem questionar alguma questão,
vão lá, fala comigo pelo WhatsApp, eu mando um e-mail, tá certo? Mas pedir para vocês que vocês continuem participando. Eu quero agradecer a participação de vocês, o empenho que vocês têm tido durante esse processo. Eu sei que é difícil, eu sei que estudar em casa é complicado, é um desafio para vocês, é um desafio para nós, professores. Está sendo um desafio para todo mundo, na verdade, não é isso? Todo final de aula eu sempre coloco essa frase e eu continuo pedindo para vocês que fiquem em casa. Infelizmente ainda não está solucionado o problema, infelizmente ainda tem muito que se lutar. E aí, nós que temos a oportunidade de estarmos em casa, estarmos protegidos, que nós possamos levar a sério isso. Porque existem pessoas que não podem. Existem pessoas que estão na linha de frente, existem pessoas que têm que sair para trabalhar de qualquer forma. Então, que a gente possa se sentir privilegiado ao estar em casa. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas que a gente possa levar a sério, agir com responsabilidade durante esse processo inteiro. Tá certo? Então, parabenizo a cada um que tem se esforçado, que tem tentado, que mesmo com dificuldades, Samara, eu não estou entendendo nada, pelo amor de Deus, me acuda. Fala comigo lá pelo WhatsApp, tá certo? O que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando, tirando a dúvida de vocês, mas não vamos desistir, né? Vamos continuar, prosseguir e torcer para que dias melhores venham, tá certo? Forte abraço e até a próxima.